Boa tarde, ouvintes da Rádio BCN, e boa tarde, ouvintes dos nossos canais, das nossas plataformas digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que a gente vem aqui no segundo episódio do Coletivo Odara. Recordando, no primeiro episódio, a gente falou um pouco do que é o Coletivo Odara, das vivências. Então, se você perdeu esse podcast, vai na nossa plataforma digital, nos nossos canais, e vem com a gente para vocês ouvirem ele, para vocês se atualizarem do que a gente vai falar hoje. Meu nome é Natália e a gente vai continuar o nosso papo, nesse segundo episódio do Coletivo Odara. Eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, como sempre. Eu sempre bem acompanhada de pessoas do coletivo. Aqui comigo tá o Alex e a Amanda. Vocês querem falar, gente? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alex. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Amanda. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui. Eu sou estudante de publicidade, trabalho na área de marketing digital, na área de social media, e estou aqui para conversar um pouco com vocês nesse segundo episódio do Odara. Eu faço a edição dos programas, estou mais por trás, e nesse aqui estou aparecendo a primeira vez para conversar com vocês. Muita honra fazer parte desse projeto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PL, o Projeto de Lei 504/2020, que fala sobre o projeto de lei de propaganda LGBT na mídia. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco da visibilidade LGBTQIA+, na televisão, no cinema, na música. E é isso, vem com a gente nessa conversa. Bom, pessoal, essa PL 504/2020, ela proíbe a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados à criança no estado de São Paulo. No caso, essa lei proíbe a vinculação de reportagens, de qualquer informação que seja relacionado à diversidade sexual e de gênero, à instrução de crianças e adolescentes. Mais uma vez, a gente sofre boicote, mais uma vez, mais uma lei contra as nossas diversidades, contra as nossas pluralidades, uma lei homofóbica que vai contra o respeito, a pluralidade e a diferença, que são os princípios de uma sociedade democrática. A gente tem que falar de quem que é a autoria desse projeto de lei, É de uma moça, uma deputada, de uma mulher chamada Marta Costa, filha de pastor de uma igreja, do Partido Socialista Democrático. Então, essa mulher, ela trabalha atualmente no direito dos cidadãos, principalmente dando assistência religiosa. Recentemente, essa deputada, Marta Costa, ela estava fazendo campanha para abrir os templos religiosos aqui em meio à pandemia. Então, em São Paulo, na região sudeste, nesse tanto de pessoa, uma cidade populosa, uma deputada estava muito preocupada, além de censurar, propaganda LGBTQIA+, estava muito preocupada em abrir esses centros religiosos em meio a uma pandemia. Eu peguei um pouco para ler a lei. Eu queria saber o motivo. Na verdade, o motivo não. Eu queria saber a justificativa. A explicação dela para publicar essa lei. E eu li uma parte da explicação na lei que, entre aspas, ela fala que quer evitar a inadequada influência na formação de jovens e crianças. Então, ela usa como justificativa que as propagandas LGBTs influenciam de forma errada os jovens e os adolescentes. A mídia, por si só, ela tem um histórico de deixar a minoria, de deixar a minoria à margem da sociedade, excluindo ela sempre da publicidade. Então, a mídia ela tem um histórico de excluir pessoas fora do padrão. A mídia sempre, desde a existência da mídia, ela foi mudando o que seria o certo, o que seria a pessoa padrão, o que, na verdade, exclui a maioria das pessoas, porque se você não for um homem biologicamente nascido, um homem cis, um homem branco, um homem
de classe alta, você não é o padrão. E a gente, né, a maioria das pessoas não são isso. Então, nem são só os LGBTs que foram excluídos na mídia desde sempre, né? Um histórico gigantesco disso. E antigamente, quando gays apareciam na mídia, era em forma de estereótipo, aquele personagem engraçado. E as lésbicas, muitas vezes, eram representadas como mulheres amarguradas, ou Sim. mulheres que usavam drogas. Então, a gente sempre, a mídia sempre fingiu que a gente não existia, e quando abria pra gente, era dessa forma estereotipada. Homem muito afeminado, né? Isso. E a mulher mal amada. Masculinizadas, né? Masculinizada, exato. Vale lembrar também, pessoal, que essa é mais uma vez que a gente sofre um boicote vindo de movimentos conservadores e que, em sua maioria, possuem uma base religiosa cristã. Claro que a gente não está aqui com o objetivo de discutir nenhum fundamentalismo religioso, qualquer segmento que você tenha na sua vida, né? Isso é independente de qualquer situação. Mas essa não é a primeira vez que a gente sofre esse boicote. Já tivemos também, como exemplo, o movimento Escola Sem Partido, que apresentou um boicote parecido, uma forma de coibir os docentes, né, os professores, tanto na rede básica de ensino, na rede pública de ensino, quanto no ensino superior, sobre essa abordagem de educação sexual e diversidade de gênero dentro da mídia. Estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, que é, né, a parte que eu estudo, que eu tenho conhecimento. Então, já não é a primeira vez que a gente sofre esse boicote com essa justificativa de que querem proteger as nossas crianças, querem desfazer essa criação de uma informação errada para as crianças, mas proteger exatamente de quê? Qual o risco que nós, como pessoas LGBT, como pessoas que não fazemos parte desse padrão, como a Amanda disse, oferecemos para uma criança? Qual o risco de uma criança aprender que não existe somente um padrão de vivência? Qual o risco de uma criança aprender que não existe somente um binarismo de gênero ou somente duas diversidades, né? Duas situações de escolha de sexualidade? Qual o risco que isso oferece para uma criança? Fica aí o questionamento para a gente entender tudo isso, toda essa situação. Também é importante ressaltar, pessoal, que não basta não ser homofóbico. A gente tem que ser anti-homofobia, assim como também não basta não ser racista, a gente tem que ser anti-racismo, e não basta não ser machista, a gente tem que ser anti-machismo, né? Então, assim, desde os primórdios da sociedade, todos esses movimentos, eles se juntam, esses movimentos agem de forma conjunta, então nessa ação coletiva, nessa coletividade, nessa ação grupal que a gente consegue vencer todos esses tipos de preconceito, todos esses tipos de repressão que a gente sofre diariamente. Raça, gênero e raça, eles andam juntos, né? São movimentos que caminham juntos. Então, essa visão de coletividade, de um movimento coletivo, que faz com que a gente vença todas essas repressões que a gente sofre diariamente. E tá aí a importância da mídia, né? É muito importante a gente ter pessoas como a gente todos os dias na televisão para realmente desmistificar que a gente está aqui. A gente está aqui no meio da sociedade, nós somos pessoas normais, nós trabalhamos, nós temos nossa vida. Então é muito importante ter essa representatividade na televisão. Eu lembro muito de uma amiga minha que é mais velha, e eu até comentei na nossa reunião para fazer esse episódio sobre a novela Torre de Babel. Eu não esqueço de um comentário que ela fez uma vez comigo, que ela falou que quando ela era criança, a única lésbica que ela viu na televisão era o casal que tinha nessa novela e que todo mundo odiava, a família odiava, as pessoas da novela odiavam, a família dela, né, da minha amiga odiava as personagens, e as personagens morreram numa explosão. Então, assim, ela ficou com esse sentimento de que, nossa, você pode ser até lésbica, mas ninguém vai gostar de você e você pode morrer numa explosão a qualquer momento. Não, e hoje a gente tem muitos filmes que os personagens, né? Hoje em dia tá melhorando isso, mas muitos personagens LGBT no final morriam. Tem muito né? isso. Eram assassinados ou
ou acontecia alguma catástrofe e eles morriam. Então Sim, hoje a gente... recentemente teve uma série também, The 100, que eu lembro no Twitter teve uma comoção muito grande que uma personagem lésbica morreu, porque morreu para o casal hétero se sobressair e tal, e eu lembro que teve uma comoção muito grande, e até disso criou uma convenção lá na Califórnia sobre personagens lésbicas. Então, todo ano agora tem uma convenção sobre personagens lésbicas na Califórnia, e, tipo, virou gigante, Legal. e várias atrizes famosas vão, e é muito interessante, por causa desse acontecimento, dessa comoção. Não sabia disso não, Amanda. Legal. Voltando a falar sobre essa PL 504/20, a Associação Brasileira de Agência de Publicidade, né, foi contra e repudiou de fato esse projeto de lei. Então emitiu uma nota de repúdio totalmente, né, dizendo que esse projeto de lei é totalmente inconstitucional, porque priva a liberdade de expressão, né? Isso daí se configura uma censura dos meios de comunicação, nas mídias. Então, Sim. esse projeto ele não passou, né? Ele foi à votação recentemente, semana passada, não foi? Então, ele, por hora, ele foi arquivado, né? Mas vira e mexe pode vir alguma pessoa muito conservadora e querer levantar novamente esse projeto para ser votado. Quem tiver a oportunidade de ler a lei, ela está para todo mundo ver no site, e você consegue ver embaixo todas as notas de repúdio que as pessoas mandaram, que os coletivos mandaram. É interessante ler esses textos. Exatamente. E então, época, né, que a gente vive, em 2021, a gente vê várias propagandas que dão super visibilidade ao movimento LGBT, né? Hoje a gente já tem propagandas da Riachuelo, perfume, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Vocês têm percebido isso? Sim, sim, a visibilidade hoje está aumentando, né? Graças a esses movimentos de resistência, a todas essas pessoas que, apesar desses porém, né, dessas questões que a gente enfrenta diariamente, resistem e persistem em existir, em demonstrar, ei, a gente está aqui, a gente existe, né? Então, acho que essa visibilidade tem aumentado graças a essas pessoas que vêm diariamente lutando contra todos esses retrocessos. E uma coisa que a Amanda falou, que é muito séria, antigamente era muito estereotipado, né? Era sempre homens, mulheres, brancos, em sua maioria loiros, padrão de corpo magro, né? E hoje a gente consegue perceber a inserção de pessoas LGBT, pessoas negras, né? Pessoas gordas. Então a gente consegue perceber essa mudança, né? Pelo menos essa tentativa de mudança de padrão na televisão. A gente consegue ver essa mudança atualmente. A verdade é que todos nós crescemos com um padrão de beleza fixado, né, Nath? Assim, todos nós aprendemos que né, a real beleza era a beleza da pessoa branca, da pessoa com corpo padrão, e graças a todos esses movimentos, tem desfeito muito esse padrão de beleza branco, e dado mais visibilidade às diversidades também, né? As diversidades de beleza, que todos os corpos importam, todas as vidas importam. Então, acho que é muito disso também que a gente vem essa vivência e toda essa estereotipação dos corpos. Eu acho que vem muito disso também. Tem muitas marcas também que trabalham com a pluralidade de corpos. A Ball Clothing é uma delas. Eu estava vendo hoje algumas referências. Eles usam vários tipos de corpos desde o início da marca. Então, assim, eles têm modelos com vitiligo. Eles sempre procuraram usar. A Melissa também. A Melissa vem com porque também, gente, a gente vê que tem muita marca aí que faz publicidade, mas que é só para ganhar like na internet, tem muito isso. Que usa de um movimento para poder levantar uma causa que não é deles, né? Que eles não abraçam uma causa em si,
e só usa desses movimentos, né, para poder alavancar uma venda ou algo do tipo. Exato. Eu não vou falar o nome da loja, mas existe uma loja de departamento que eu conheço, que eu tenho um amigo meu que não foi aceito na entrevista porque eles disseram que ele tinha que mudar o jeito dele, né, o jeito afeminado. Isso E daí tem que encarar mesmo. enfim, ele entrou com o processo, obviamente, espero que ganhe. Depois eu conto para vocês no off qual é, mas é uma marca que faz campanha LGBT, então assim, Sério? sim, então existe muita marca assim, mas a gente também tem que ver o lado bom, então tem muitas marcas que fazem ações muito importantes que ajudam centros LGBTs, e é importante também a gente pesquisar para saber quais marcas fazem isso para a gente poder consumir dessas marcas. Sem dúvida. Ainda aproveitando o gancho da campanha, pesquisando, pós Segunda Guerra Mundial, lá em 1949, a China e a Rússia, elas eram aliadas na guerra, né? China e Rússia têm um histórico deprimente de muita homofobia, muita censura, né? E em 1949 eles começaram a pregar cartazes de propaganda comunista, tanto na China quanto na Rússia. E nesses cartazes, eles tinham o intuito de representar a proximidade política entre os dois países. Então, eles colocavam dois homens, sempre homens, nunca mulheres, dois homens, um russo e um chinês, abraçados, trabalhando juntos. Então, eu bati o olho em algumas propagandas da época e é hilário, porque parece muito propaganda gay. Parece dois homens ali, uma família de um cara segurando a blusa do outro, ajudando o outro, dando o braço. Então, muito, muito interessante é mais uma curiosidade, né? São dois países hoje muito homofóbicos, né? Muito conservadores, até muito complicada a situação de LGBT nesses países. Falando da Segunda Guerra Mundial, uma curiosidade também é um dos braços direitos do Hitler, eu não anotei o nome, e não vou lembrar agora, mas ele era homossexual e ele foi apagado da história, simplesmente não tem registro dele por ser homossexual. E do outro lado também, esse eu anotei o nome, o Alan, vocês já devem ter ouvido falar, ele é um dos pais da computação. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele decifrou códigos nazistas para o exército americano. Então, ele foi o pai da programação e ele foi condenado pelo crime de homossexualidade. Ele não ganhou medalha da Segunda Guerra Mundial, muito pelo contrário. Ele foi condenado. E só em 2013, na verdade, foi para a Inglaterra. E só em 2013 a rainha da Inglaterra perdoou, né, entre muitas aspas, o crime dele de homossexualidade. Essa é uma realidade que a gente enfrenta diariamente, né? Essa semana eu participei de um congresso que falava muito sobre essa questão de gênero e afins. E uma das palestras do congresso falava sobre isso, sobre essa vinculação de uma imagem, né, heroicizada de um homem branco, enfim, e que os nossos livros, né, todas as nossas referências de história e de um histórico de luta nunca tem uma representatividade para além desse padrão masculino, hétero, branco, enfim. E a gente não aborda, por exemplo, mulheres, né, nos nossos livros. Não trazemos, por exemplo, histórias de mulheres que lutaram por muito tempo, mulheres que lutaram pelos direitos femininos, né, pelos direitos das mulheres de votar, enfim. E uma coisa que eu reparei muito nessa questão é que a gente vive um tempo em que se fala muito de gênero associado ao binarismo, ainda associado ao binarismo de gênero. E por falar em feminismo negro, por exemplo, são poucas as pessoas que sabem, estudam e leem sobre feminismo negro. E por falar, por exemplo, em transfeminismo, né? Ainda não se fala em transfeminismo e a gente continua silenciando todas essas lutas e mais uma vez voltando àquela tecla de que todas essas lutas, todos esses movimentos devem andar juntos para que a gente consiga vencer essas repressões, esses movimentos conservadores, né? E puxando um gancho de tudo isso que a Amanda falou sobre
sobre os históricos, né, do passado, onde era crime, onde a homossexualidade era crime, existe um livro que é muito bacana, é um livro muito bom, que chama Devassos no Paraíso, e que conta o histórico da homossexualidade desde o Brasil colônia até os tempos atuais. O autor do livro é João Silvério Trevisan, o livro é muito bom, e ele fala, dentro desse livro, ele traz muitas vivências de muitas pessoas na nossa história, na história brasileira, que foram mortas, foram assassinadas, né, tiveram suas vidas ceifadas simplesmente por serem homossexuais. Então, assim, a nossa história é marcada por todos esses movimentos que tentam nos silenciar, que tentam nos fazer não existir dentro de uma vida social, tentam não nos sociabilizar. Então, assim, é uma estrutura marcada por um sistema que dita quem deve conviver nos ciclos sociais e quem não deve conviver. Então, é como se fosse um tipo de segregação, né? Então, eu acho que para tudo isso, para todo esse movimento de conservadorismo e de repressão, a gente precisa de uma educação que seja geradora de um respeito, de uma igualdade, que faça jus ao nosso nome de uma sociedade né, democrática, como uma democracia, de uma igualdade de direitos, porque todos somos humanos, todos temos direito à vivência, direito ao trabalho, à vida pública, à vida social, né, às atividades em comum com as demais pessoas, enfim. Acho que o importante de tudo isso é a gente começar de baixo, começar criando uma educação que seja de emancipação, de ampliação desse respeito e dessa igualdade entre as pessoas. É quase uma utopia, né, Alex, no que a gente vive hoje. É real. É quase uma utopia. Ainda falando sobre o que você falou sobre países que é crime ser homossexual, né? A gente tem um exemplo da própria Rússia, né? Que recentemente deixa de ser crime ser homossexual. Deixou de ser crime em 93, e a Rússia passa pelo mesmo processo dessa PL que eles tentaram passar aqui no Brasil, né? Na Rússia, desde 2013, aprovaram uma lei que não pode haver propaganda gay de forma alguma, em nenhum lugar. Então, ninguém conversa sobre o direito dos homossexuais, porque os homossexuais não possuem direitos civis na Rússia. Ninguém conversa sobre relacionamento LGBT e, principalmente, ninguém conversa sobre a saúde emocional, a saúde física dessas pessoas LGBTs na Rússia. Então, eles vivem em constante censura. E esses homossexuais que vivem na Rússia, eles não recebem os cuidados do sistema de saúde lá. Então, é uma homofobia promovida pelo governo, né, pelo Putin. Mais para frente a gente vai ter um episódio, né, de pessoas que estiveram e estão fora do Brasil, como que é tratado, como que é relatado essas pessoas LGBT fora do Brasil. E a gente vai ter um relato aí de uma pessoa que foi para a Rússia, né, e viveu na pele como que ser LGBT num governo que promove a homofobia. E só para destacar, pessoal, dia 17 de maio agora, que passou na segunda-feira, foi Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Então, é uma luta totalmente legítima e que merece lugar de destaque na mídia, né, nas redes sociais, em toda e qualquer visibilidade. Então, a gente tem muitas representações hoje no Brasil, que são muito pessoas que são ativas, né, ativistas na mídia, e merecem, sim, papel de destaque. E eu trouxe um dado também, pessoal, que por dia, 6 mulheres lésbicas são estupradas no Brasil. E a estimativa, né, a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. Então, a gente precisa, sim, de informação para combater a violência, né? Para que nós sejamos tratados de maneira igualitária e que tenhamos os mesmos direitos, né? De pessoas heterossexuais, de pessoas, né, que estão aí dentro da sociedade, que a gente não seja mais tratado como marginalizado na sociedade.
falou, Amanda, essas novelas, né? A mídia, a publicidade, ela tem um papel muito importante nessas famílias. É Muitas fundamental. vezes não tem tempo de se informar, pessoas trabalham o dia inteiro, então as pessoas acabam, né, voltando as informações ali para a televisão, né? Então é É o muito futuro importante. brasileiro, né? Sentar no sofá e assistir televisão. Então, o que Sim, é o que o brasileiro consome todo dia é novela e jornal. exatamente. Então é importante que tenha ali, nesse momento ali do brasileiro, representatividade, né, visibilidade. E tudo isso é informação. No Brasil, por exemplo, uma das primeiras publicidades, a gente estava falando da Rússia agora, de 1993, mas falando em termos de publicidade, no Brasil não é muito diferente. Uma das primeiras propagandas que a gente teve abordando um tema LGBT naturalmente, foi a Boticário, né, em 2015, e com aquela propaganda que repercutiu muito, a Boticário foi muito atacada, ameaçaram fazer boicote, porque eles simplesmente fizeram uma propaganda, né? Ela nem o tema não era específico LGBT, eram só 3 casais, um casal de lésbicas, um casal homossexual e um casal gay. Isso foi em 2015, né? Faz pouquíssimo tempo, faz 5 anos, 6 anos. Recentemente ela foi atacada também por conta de uma propaganda de Dia dos Pais em que era uma família negra. A gente teve aí a morte do Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, né, fez parte aí da televisão, trouxe muita informação também, acredito eu, com filmes, né, alguns programas na televisão. A gente pode citar também o Gilberto do BBB, o Gil do Vigor, que teve presente aí na casa de todos os brasileiros nesses 3 meses aí de 2021, 3, 4 meses de 2021. E imagino que deve ter repercutido bastante informação na casa dos brasileiros. Com certeza. Quantas pessoas não ficaram apaixonadas pelo Gil? Eu, que sou uma seguidora barra amante do futebol, eu sigo muitas páginas sobre futebol e, consequentemente, nessas páginas, o público é, em grande maioria, homens. E eu vi essas páginas torcendo para o Gil. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito e torcendo com respeito, sabe? Torcendo, assim, acreditando mesmo nele, na figura dele, mesmo do jeito dele, amando ele pelo que ele é. E acho que ele foi uma figura assim marcante para a gente. O Paulo Gustavo também, claro. Ele é muito importante para o cinema, inclusive, de abordar esses temas tão naturalmente para a gente e para quem está assistindo, né? Que é importante. E acho que o que a gente mais quer é isso, que seja tratado de forma natural e não tão forçado, estereotipado. E isso é tão bacana, né, pessoal? Essa forma de tratar com essa naturalidade, essas questões que não precisam ser, né, ser tabu, nem dentro das nossas casas, com as nossas crianças, muito menos nos nossos veículos de comunicação. Pode ser uma questão que seja trabalhada de uma forma leve, tranquila, né? Essa diversidade sexual, a gente pode trabalhar e abordar isso sim com as crianças e dizer que existe. Eu acho que a gente ainda não sabe uma forma de trabalhar tudo isso dentro dos nossos lares, porque a gente não discute, né? A gente simplesmente vive. Por exemplo, uma família que tem uma pessoa, né, LGBT, como nos nossos casos, né, das nossas famílias, né, na nossa época de que a gente se assumiu, não era trabalhada essa questão, e as nossas famílias aprendendo aos poucos a lidar, como a gente sabe que não acontece com todo mundo, mas assim, a gente ainda não sabe como trabalhar e como lidar essas questões dentro dos nossos lares, porque não é discutido. Exatamente porque todas essas questões, todos esses assuntos são velados dentro dos nossos veículos de comunicação e das nossas conversações com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com as nossas crianças, enfim. Eu acho que é tão bacana quando a gente tira essa imagem pejorativa de uma forma que a gente, né, essa imagem pejorativa de que nós, pessoas LGBT, somos contra a família da família brasileira, a família, enfim, e que não é verdade, que não confere com a realidade. Nós, nós só queremos ser vistos, nós só queremos existir e conviver dentro da sociedade, dentro dos grupos sociais, das coletividades, enfim. Acho tão bacana quando
isso é abordado dessa maneira leve, dessa maneira tranquila. A gente sabe que tem sim todas as questões, né, que são mais pesadas. Hoje nós ainda somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Ainda temos esse enfrentamento a essa realidade tão dura e tão difícil. Como a Natália já falou, a expectativa de vida das pessoas trans ainda é muito baixa no Brasil. Nós ainda temos pessoas trans que são expulsas de casa. A gente pode ver isso claramente nos filmes, nas novelas, as dificuldades de enfrentamento das famílias, das pessoas trans e as pessoas LGBT no geral. Mas eu acho que seria tão bacana se a gente pudesse vincular essa imagem de paz e tranquilidade com uma pessoa comum, como uma pessoa normal, como todas as outras, as pessoas LGBT, que merecem sim viver em sociedade, que merecem sim conviver com suas famílias, nos seus grupos sociais, que precisam trabalhar, que merecem sim ter acesso à educação básica e ao ensino superior, que merecem sim viver as suas afetividades sofrer, sem ter risco de sofrer qualquer tipo de agressão ou exclusão social. E queremos pessoas LGBT em todos os setores da sociedade, né? Nos filmes, nos jogos, nas artes, na medicina, na educação, né? Na ciência, na política, como a gente já tem alguns ícones, né? Algumas pessoas aí na política atuando como a própria Tam, né? Agora era Tami Miranda. Os que não são assassinados e os que não sofrem ameaça de morte até ter que deixar o cargo de política e sair do país. Exatamente, exatamente. Mas é isso, a gente está aqui, queremos resistir, existir em todos os setores da sociedade. Eu acho que vale ressaltar também, pessoal, que nas últimas eleições nós tivemos uma grande representatividade trans, né? Acho que uma das nossas maiores referências hoje é a Eka Hilton, que ficou bastante famosa e que é ativista da causa trans, da causa LGBT no geral, e que, assim como a Amanda disse, já sofreu vários tipos de ataques e ameaças, enfim. A gente vive uma dura realidade, mas essas pessoas continuam resistindo dentro do nosso ciclo social e se mostrando e dando a cara para bater, né? Infelizmente, resistindo a todas essas opressões, mas felizmente resistindo também, né? Porque a gente não pode só olhar tudo isso que está acontecendo só pelo simples fato da exclusão ou das ameaças. A gente tem que ver também o ponto positivo dessas pessoas não se esquivarem de todas essas questões e darem mesmo a cara para bater e se manterem resistentes em todos esses meios e dizer que estão ali, que não vão sair, como se diz, estou aqui, não largo mão, enfim. Eu acho que vale a gente ressaltar tudo isso também. Nesse final da temporada do Big Brother, eu não sei se vocês acompanharam, mas no final o Thiago ele falou uma parada muito interessante. Ele falou que não sabia o que Pablo Vittar representava para o Gilberto. E o Gilberto cantava as músicas, né? Ali com uma emoção e tal. E que ele foi entender depois que o Gilberto participou do programa, né? E ele falou que Pablo ele representa uma força, né? Uma luta muito legítima. E eu achei muito bonito ele falando aquilo. Não sei se vocês acompanharam. Cara, eu acho que a Pablo representa, acho que talvez o nosso maior ponto de visibilidade hoje. Eu tava até lendo hoje que acho que ela se tornou a drag mais seguida no Instagram, no mundo, né? Tipo, e pensar que isso é um feito histórico, sabe? Nunca atingido antes, e principalmente por pensar que é uma representante nossa. Tudo bem que tem, né? Talvez tenham pessoas que não se agradam do estilo musical, do tipo de música, enfim, isso é verdade, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer a visibilidade que a Pablo traz para o nosso movimento. Eu, particularmente, sou apaixonado com todas as músicas, né? Óbvio, ouço, sou fã, enfim. Mas eu acho que a gente não pode negar toda essa visibilidade que ela traz para a gente como uma representante do nosso meio LGBT, e a gente também não pode silenciar todas as outras, né? Como Glória, que tem uma voz maravilhosa e que canta maravilhosamente bem, e todas as outras que agregam esse valor de arte e de música e representando que a gente, né? Que nós também somos pessoas que merecemos
esse espaço de visão e esse espaço de fala. É muito interessante pensar que na nossa música a gente tem duas, além das outras, mas duas cantoras que tocam aí na rádio e são duas drags. Isso é assim tão importante pra gente. Imagina para as drags que sempre foram marginalizadas, ver duas drags nessa posição hoje, que são duas artistas excelentes, e é muito bom pensar, é muito gratificante pensar nesse lado. Uma das drags mais famosas do mundo, né? Depois da RuPaul, eu acho que ela é a mais famosa, assim, não sei, não tenho muito conhecimento nessa área, mas ela é muito famosa, assim, atualmente, né? Eu acho que pra gente que é LGBT, elas representam muito, né? Mas assim, tem aquela verdade. Você pode até não gostar do estilo de música que elas fazem, mas vez ou outra você já se pegou cantando uma música delas. Então, assim, elas alcançaram mesmo esse lugar. E tem uma música da Glória que, que me toca muito, e que eu acho muito importante, que ela fala que vai ver ela na TV, né? Tipo, que a arte dela tá alcançando espaços. E eu acho que isso é importante, isso agrega muito valor para o nosso movimento. Sem dúvida. Eu acho que Pablo é uma das drags mais ouvidas no mundo, se eu não me Ela engano. toca, gente, ela toca em festa de aniversário, de família. Pensa bem, na música do Parabéns, por exemplo. Assim, Sim, pelo menos no meu convívio social, eu convivo com bastante pessoas héteros, então assim, eu vejo a música dela tocando na rádio, e isso é muito louco de pensar nisso. a Nalu tá fazendo uma observação aqui, que a Pablo, ela é só a ponta do iceberg, né? Que ela carrega tantos outros artistas com ela, né? Ela abriu as portas do mundo das drags, do mundo LGBT na música, né? Então ela vem carregando outras pessoas, como Linda Quebrada, a Lineker. Então ela veio ajudando, né? Abrindo espaço mesmo para outras artistas surgirem. Cara, eu sou muito suspeito para falar, porque, assim, eu acho muito importante, né, toda essa questão da visibilidade que a Pablo tem, mas, e continuo ouvindo, mas eu também, quando eu começo a ouvir um certo tipo de música, um estilo de música, eu já vou dando seguimento a todos aqueles representantes daquele estilo, aquele estilo. Então, assim, para falar em visibilidade LGBT, eu acho que a Linda Quebrada é simplesmente divina no nosso movimento. Ela traz questões, né, das travestilidades, das transgeneridades que a gente não vive, que nós, como pessoas cis, não sabemos como funciona, o que é o fato de da maior parte das pessoas trans serem vistas somente, serem cotadas somente para prostituição, sabe? E Linda Quebrada traz isso de uma forma tão clara e que deixa tão exposto para a gente que não vive essa situação. E eu acho super importante toda a forma dela de fazer arte, de fazer música, como uma forma de questionamento social, sabe? Eu acho isso tão bacana, tão importante, apesar de ser tão forte, né? Toda a questão a questão da vivência de uma pessoa trans, de uma mulher travesti, enfim. Eu acho que toda essa forma da Linda Quebrada de fazer música, de fazer arte, contando a sua vivência, a sua experiência como uma mulher travesti, eu acho isso muito importante para o movimento, muito importante para a sociedade que a gente vive, né, diante de tantas opressões, de tantas repressões e de tanta violência a esse tipo da população, essas pessoas. As músicas da Linda Quebrada trazem uma militância, né? Traz muita história. É muito importante isso tocar no YouTube. Por exemplo, um rapaz homossexual mais novinho tá ouvindo Pablo Vittar, tá ouvindo lá. Aí vai passar para a próxima faixa no YouTube que tem um mix de faixas. Aí já pula pro Linda Quebrada, que tem as letras super pesadas com história e com ensinamento. E é muito importante. Isso tá tocando hoje em dia em playlist do Spotify, em playlist do YouTube, e alcança tanta gente. Tanto nem quanto tantos outros, né? A gente tem aí grandes nomes como Urias. Então, a gente tem muito conteúdo bom para consumir de pessoas LGBTs, no geral.
consumam conteúdos LGBTs, canais no YouTube, podcasts como o nosso, tem muitos, tem o canal das Bi, Apartamento 202, que mais? Tem a Transpreta. Tem a Transpreta, tem o Matando Matheus a Grito. Isso. Pessoal, como não lembrar também de Rita Von Hunt, que é verdade. um marco muito importante para a nossa visibilidade LGBT, que, né, Principalmente agora, né? Sim, é uma arte drag, é um homem gay que faz, é uma arte drag, mas que traz uma visão de sociedade maravilhosa e simplesmente sensacional, todas as falas, e importante tanto para o nosso movimento quanto para a atualização de todos os acontecimentos, não somente no meio LGBT, mas também traz uma visão de sociedade, de filosofia de vida que é super importante. Acho que Rita Von Hunt é assim um divisor de águas que nos E a leva. Cadelinha da Rita, né? Sim, demais, cara. Sou apaixonado. Então, assim, eu acho que ela é simplesmente um dos nossos marcos mais importantes, assim, tão quanto todas as outras que fazem arte, ela também que faz história, que faz ciência, né? Enfim, eu acho que faz ensino, né? Que, além de tudo, Rita Von Hunt é professora, né? É um educador que está ali por trás de tudo. Pessoal, lembrando também que eu acho que uma das nossas primeiras referências como uma pessoa LGBT, como uma mulher travesti, no último dia 12, fez 10 anos da morte da Lacraia, não sei se vocês lembram dela, que foi muito importante também para o início do nosso movimento e quebrou várias barreiras de acesso às nossas casas. Eu lembro de criança sem entender o que era, né, uma pessoa LGBT e sem me entender como uma pessoa LGBT, eu ouvia, dançava e cantava Lacraia. Então, assim, eu acho que ela foi talvez a precursora do nosso movimento. Eu vi um vídeo de uma das nossas drags famosas também, da Bianca Della Fence, inclusive também deem stream para ela, traz um conteúdo maravilhoso, que mostrava muito essa vivência da Lacraia para além dessa visão que a gente tinha dela na TV, na mídia, enfim. Nesse vídeo ela fala muito sobre toda essa alegria que a Lacraia trazia, dançando e sorrindo dentro né, dos espaços de mídia e dos programas no horário público, né, no horário durante o dia, né, horário que a família tradicional estaria vendo todo aquele programa, mas também aborda toda a vivência difícil que a Lacraia teve dentro desses espaços, como, por exemplo, em um dos episódios que é muito famoso e que se qualquer pessoa se procurar vai encontrar, eu não vou citar nomes, obviamente, que a Lacraia estava num programa muito famoso que passava nos domingos à tarde, se eu não me engano, e que um padre famoso se recusou de estar no mesmo programa que ela. Então ela teve que sair do programa no horário em que o padre estava. Eles queriam que ela tirasse toda aquela vestimenta de uma mulher travesti, toda aquela vestimenta que representava a artista completa que ela era como dançarina, enfim, toda a representatividade que ela trazia para o nosso movimento, e ela teve que sair do programa enquanto esse padre estava no programa. Então, assim, não querendo fazer crítica a nenhum tipo de religião, a nenhum segmento religioso, mas já fazendo também, enfim, eu acho que talvez ela foi uma das nossas primeiras do nosso movimento. Eu acho que ela é super importante também, que a gente não pode deixar para trás. Assim como o Paulo Gustavo, assim como todos os outros, assim como a Pablo, a Lacraia também foi um marco no nosso movimento e atingiu espaços assim que, se a gente for pensar na sociedade preconceituosa que a gente vem e que vem se construindo durante todo esse tempo, a Lacraia alcançou espaços que são inimagináveis, assim. Eu acho que ela também é super importante para o nosso movimento. Sem dúvida, né? A nossa adolescência, infância e adolescência foi regrada aí a Eguinha Pocotó, né? Sim, sim. Total. Então, com tal lugar, que nem a Pablo, né, gente? É bem... Com certeza. Sim, sim. Tocava Então, em festa de família e todo mundo dançava, vai Lacraia. é aquele velho meme, né? A Lacraia engatinhou para que a Pablo hoje pudesse correr, né? Como se diz. Isso, exato.
Lembrar sempre com muito carinho dessas pessoas que vieram antes, esses ícones, né? Que vieram antes da gente aí para que a gente possa estar aqui com mais segurança, com pessoas na mídia, né, hoje em dia. E a Lacraia morreu com 33 anos, vítima de pneumonia. Então, será que faltou algum serviço de saúde para ela? Será que ela tinha acesso, né? O que será que aconteceu para que teve alguma complicação de pneumonia? Então, é bem complexo mesmo essa situação. É importante também a gente falar e levantar de novo a questão dessa parte da nossa população que é marginalizada, né? Socialmente, que não tem acesso a todos os tipos de programas de saúde, de vivência e de cultura que a gente tem acesso, né? Lacraia é uma representação de uma pessoa pública que fazia arte, que levava alegria para as famílias. Todo mundo, como a gente estava lembrando aqui agora há pouco, todo mundo lembra de já ter dançado a Eguinha Pocotó em algum momento da vida, seja um momento mais disperso que possa lembrar, mas todo mundo, acho que, né, boa parte da nossa população lembra de ter vivido isso. E ainda assim morreu muito jovem, de uma situação que poderia ter sido evitada, assim como também a morte do Paulo Gustavo, que foi uma morte precoce, de uma situação que poderia ter sido evitada previamente, que poderia ter sido, né, que a gente poderia ter hoje um dos nossos maiores representantes do nosso movimento, que levou o casamento gay para dentro das famílias brasileiras e que lotou bilheterias do cinema com um filme que levava uma temática que era tão importante. Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de vivência, que ainda querem que a gente não viva esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que a gente continua, mesmo a gente tendo acesso a um nível a mais de cultura, como, por exemplo, a gente pode colocar um espaço de comparação entre Lacraia e Paulo Gustavo, por exemplo. Paulo Gustavo é um homem gay, branco, mas de classe média, que começou sendo um homem de classe média, que atingiu patamares de acesso a um estilo de vida maiores e muito mais altos do que o da Lacraia, por exemplo, mas que continuou sendo silenciado, assim como toda a nossa população, né? A gente está levantando uma questão agora da vacina, que é uma situação que toda a população está vivenciando, obviamente. Não dá para trazer só essa questão levada para o nosso lado, como pessoas LGBTs, mas eu acho que esse descaso com a nossa população, e principalmente com a população LGBT, que continua sendo silenciada, que continua sendo vilipendiada, enfim. E a gente poderia ter hoje grandes nomes e grandes representatividades no nosso meio. Esse vídeo que eu falei, da Bianca Della Fence, é um vídeo muito forte e que eu recomendo todo mundo que veja, né? Um vídeo bem rapidinho, acho que não deve ter nem 10 minutos, enfim, se tiver pouca coisa a mais, mas que traz muito essa vivência dessa dificuldade de uma pessoa LGBT e principalmente de uma mulher travesti. A Lacraia era uma mulher travesti conhecida nacionalmente por todo mundo, como a gente já disse, por todo mundo no nosso país, obviamente, mas que continuava sendo uma parte marginalizada da nossa sociedade, uma parte que não tinha acesso a todos os serviços de saúde e de vivência pública. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o papo de hoje. Espero que vocês gostem. Sigam as nossas redes sociais. Nosso Instagram é @coletivo_Odara. Amanda, a gente tem mais alguma mídia? Mais algum canal? Agora a gente está com um canal no YouTube também. É só procurar lá, Odara Podcast, que a gente está colocando os episódios lá no YouTube também. Você pode ouvir a qualquer momento, compartilha com os amigos para a gente poder fazer esse projeto funcionar. Então é isso. Eu quero agradecer à Rádio BCN, a Web Rádio BCN, mais uma vez pelo convite, e agradecer a presença do Alex e da Amanda. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, álcool gel, né? A gente não pode esquecer, todo esse episódio, mais esse episódio foi gravado cumprindo todas as normativas de segurança, enfim. Se cuidem dos seus, cuidem das suas famílias, e vamos junto
fazer, né, lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos nós. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.